Este é o bloco final do Sala de Imprensa, que hoje fala sobre redes sociais. O Comitê Gestor da Internet no Brasil investigou o impacto delas em empresas brasileiras com 10 ou mais pessoas. O resultado, divulgado no início deste ano, mostra que 36% das empresas pesquisadas declararam ter uma conta ou um perfil numa rede social. Caio, a presença das empresas nas redes sociais ainda é baixa? Olha, ela pode ser muito maior. Os gestores eles ainda não estão plenamente atentos ao impacto que pode ter a sua presença. Às vezes eles acham que, poxa, eu tenho uma sorveteria de bairro, por que eu tenho que estar presente numa mídia social? Por que eu tenho que usar as redes sociais? E à medida em que essa necessidade vai sendo identificada, as empresas começam a utilizar mais, porque não interessa o tamanho da sua empresa, não interessa o alcance, o porte, é legal você estar ali porque os seus consumidores estão ali. Então é legal você conversar com eles, você ficar atento ao que eles estão falando, você atendê-los, você de alguma forma se relacionar com eles, né? A gente escuta muitas marcas falando assim, eu não quero entrar porque eu não quero que vire um saque ou que falem mal de mim ali. Só que ela não está ali, não isenta que falem dela, entendeu? Então, na verdade, se torna até um pouco um risco, porque você não estando ali, você não consegue se pronunciar se falam de você, né? Você não consegue posicionar ou desmentir algo, um boato que talvez surja ali, porque a internet está totalmente suscetível ao tempo todo ser implantado coisas que talvez não sejam reais. E também existe essa questão, o meu comércio ele é muito pequeno, por que eu estaria no Facebook? Até mesmo por essa falta, talvez, de conhecimento de qual plataforma é melhor para o seu tipo de comércio. Eu conheço padarias que têm cases de sucessos gigantescos porque ela postava quando saía fornada de pão, isso potencializou a venda dela. E ela postava no Instagram, então para ela era um canal bom o Instagram. Talvez o Facebook não desse a repercussão que ela esperasse, mas o Instagram era. Então eu mesmo consegui achar um meio termo ali de qual o melhor plataforma e qual será meu posicionamento. Existe um trabalho também, porque também tem muita empresa que quer estar a qualquer custo, mas não está entrando de uma boa forma. Então, na verdade, ela está construindo uma imagem que não é interessante para a marca dela. E sabendo fazer isso, se posicionar, construir uma identidade online, porque por mais que ela seja uma empresa bem sucedida no offline, no online, se ela não tiver um cuidado, fazer uma manutenção, ter uma linha editorial mesmo para se comportar ali, ela pode, na verdade, dificultar a imagem que ela já tem construída fora daquele mercado ali, daquele nicho. Esse índice de 36%, ele até mostra um comportamento na prática que o empresário tem. Aqui eu acredito que nós três trabalhamos diretamente com redes sociais, e dificilmente o empresário está disposto a pagar por isso. Ele quer estar nas redes sociais, mas ele não quer pagar um profissional para poder fazer esse serviço para ele. A gente percebe, fala assim, esse investimento é muito caro, o gasto aqui é muito caro, e nem sempre você consegue traduzir a presença da empresa na rede social diretamente em vendas. O ganho em imagem, o ganho em imagem positiva, às vezes é muito maior e nem sempre você consegue mensurar isso de uma forma palpável para o empresário. Então, muito empresário ele se recusa a estar presente na rede social e pagar por isso, pagar profissionais especializados. A gente até uma das coisas que eu vejo que há 10 anos atrás, quando o Orkut estava no auge, a gente não tinha as profissões que a gente tem hoje, que são voltadas para trabalhar com redes sociais. E até pergunto para o professor, essa relação dificulta o fato dos empresários não quererem investir em redes sociais, dificulta o crescimento aqui do Brasil, ter uma participação maior? Eu acho que dificulta, e dificulta também por causa de como essas pessoas que estão gerenciando essas empresas, que estão gerindo essas empresas, enxergam essas plataformas. Então a gente vê muito comportamentos como eu não vou me colocar nessas ferramentas ou nessas plataformas, porque aí eu vou ter que, se eu respondo uma pessoa, eu vou ter que responder todo mundo. E, poxa, que bom, né? Mas é uma pena que o gestor não pense assim. É uma pena que o gestor pense, não pode ser um saque. Mas para o usuário, não interessa se ele está no Facebook, se ele está no Twitter, se ele está no balcão da empresa. Ele quer ser atendido. É uma oportunidade de ouro para as empresas poderem se relacionar, estreitar a relação, conhecer melhor o seu consumidor, o seu usuário, e que é desperdiçada. Outra coisa que eu vejo também e que é muito pouco aproveitado é o horário e o conteúdo, a exploração do conteúdo.
Tem empresa que acha que estar presente nas mídias sociais é uma coisa que só acontece no horário comercial. Então, às 9 horas da noite de sexta-feira, o seu usuário ele te faz uma pergunta no Twitter e essa pergunta só vai ser respondida na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Isso é completamente errado, porque a instantaneidade daquela ferramenta, ela existe não para satisfazer ali um capricho do consumidor, é porque ele estava com aquela necessidade. E ali você tem a oportunidade de explorar essa necessidade do consumidor para mostrar os seus produtos, para mostrar ou para resolver o problema do consumidor, né, mostrar-se útil, e que você deixa passar porque às 9 horas da noite, poxa, eu vou ficar 24 horas por dia ali à disposição dele? Sim, você deve ficar, né, o tempo todo disponível, porque você não consegue controlar a hora que o seu consumidor vai entrar em contato com você. A internet funciona 24 horas, né? Nós observamos também que existe já as marcas que estão presentes nessas plataformas e fazem um bom trabalho, elas já conseguem ter um entendimento que mudou a forma do relacionamento do consumidor com a marca a partir das redes sociais, porque antes o consumidor comprava o seu produto na prateleira, ia para casa, se ele tivesse algum problema, ele ia reclamar por fora, se você quisesse fazer algo você faria, senão não ia ter grandes repercussões aquilo. E hoje não, ele já entende que o usuário que está ali, ele tem o mesmo potencial que a marca talvez de comunicação. Se eu reclamo de um produto ali, aquilo ali, se meus amigos vão aderir àquela minha reclamação, aquilo ali pode gerar um volume muito maior do que a própria marca teria falando ali no meio. Então, as pessoas começaram a entender, pera, a marca não está mais acima, a marca está igual ali, somos amigos agora. Eu preciso falar com aquele consumidor entendendo que ele tem o mesmo potencial do que eu aqui dentro dessa rede. Que se ele quiser prejudicar a minha imagem ou a minha credibilidade, dependendo do qual influenciador ele é aqui dentro, ele consegue fazer isso numa velocidade surpreendente. Então, mudou um pouco isso. Então, você vê marcas hoje mostrando qual é o processo de fabricação para tentar desmistificar algum questionamento, um alto volume, essa percepção mesmo de pegar mesmo a opinião, o que estão falando positivamente e negativamente, potencializar o que precisa ser potencializado. E isso tem dado uma imagem melhor para algumas marcas, uma transparência e colocando mesmo essa coisa mais humana, né? Deixando de ser apenas uma marca e virando a minha amiga, né? Eu conheço pessoas que conhecem sites que não conseguem comprar pelo fato de ser sites internacionais, mas ela idolatra aquela marca pelo posicionamento, a forma como ela comunica, como ela se comporta no online, agrada aquela pessoa. Então, assim, se um dia aquela marca vier ao Brasil, com certeza ela já vai ter um cliente, né, em potencial aqui dentro. Agora, um outro assunto. Se as empresas não estão tão presentes ainda, como está a questão dos governantes, essa relação entre redes sociais e política? Da mesma forma que as empresas, elas precisam atentar para o fato de que é muito mais barato você atuar na mídia social do que você atuar na mídia tradicional, a mídia de massa, os políticos, os representantes, eles também precisam entender que aquele é um espaço principalmente de diálogo, coisa que a gente não costuma ver. Eu acho que é uma falha muito grande de candidatos e de políticos e de representantes deles se fazerem presentes apenas na época de campanha, o que é muito feio, isso pega muito mal. Né, o político ele cria um perfil que não é gerenciado por ele e que é muito ativo na época de campanha, mas que depois que ele é eleito ou não, a coisa desaparece, ele para de responder às pessoas, ele para de postar, ele para de interagir, isso pega muito mal para essa personalidade. Então, eles têm que compreender que é um espaço de diálogo, que é um espaço em que não há censura. Então você vê iniciativas de candidato de tentar, não, eu não quero que isso apareça, ou eu quero... São ações que não dá para a gente entender como que é possível que elas aconteçam, né? Você mandar prender um jornalista porque pode ser que ele venha falar mal de mim. Pelo amor de Deus, né? Que coisa absurda, isso beira ilógico. Mas que é justamente o reflexo dessa vontade ou da não vontade de dialogar. Né? E é engraçado que justamente as campanhas todas elas falam, vamos conversar, vamos... E não está aberta a conversa, você faz uma pergunta, você não vai ser respondido. Né? Mesmo que você não esteja sendo sarcástico, você quer saber exatamente o que o candidato, aquele representante tem a dizer, muitas vezes eles não respondem. E isso é muito mal. E os poucos que fazem, eles se beneficiam. Então você vê aí alguns representantes que têm uma presença ativa. Isso é muito legal. Né? E se colocam. As pessoas, a gente julga o tempo todo, normal.
E por causa desse julgamento que a gente vai ter na hora que a gente coloca as nossas postagens, os representantes, os políticos, eles têm muito medo de se posicionar. Mas os poucos que o fazem e que defendem e que argumentam as suas posições, eles são valorizados por aqueles que são convencidos por aquelas argumentações ou por aqueles que debatem, aqueles que concordam. Então isso é muito bacana, mas ainda é muito pouco explorado, especialmente essa coisa do diálogo, né? Professor, eu vejo na prática, por exemplo, prefeituras que têm um site e não tem presença na rede social, outras têm apenas página no Facebook e não tem site, e a mesma coisa com deputados, com vereadores, quando ele tem um site, ele não tem um Facebook, quando ele tem um Twitter, ele não tem um perfil em outra rede, e também acabam não tendo essa interação. O próprio governo, por exemplo, você entra em contato com ministérios, você deixa uma mensagem e aquela mensagem nunca é respondida. Seria reflexo de uma necessidade de profissionalizar a comunicação online dos governos e dos nossos representantes? Sim, há uma necessidade de se profissionalizar, uma necessidade de se aumentar a fatia do online no bolo de comunicação das instituições, tanto governamentais ou o que quer que seja, porque além de ser mais barato, é mais eficiente, porque você está conversando de uma maneira mais direta com o seu interlocutor, com o cidadão, com o usuário, com o seu consumidor. Então há necessidade de você entender que, poxa, será que é mais inteligente a minha escolha de só atuar no Facebook? Será que é inteligente a minha escolha de só atuar no Twitter ou de só atuar no meu site? Será que eu tenho que ter um mix aí? Será que eu tenho que usar uma ferramenta para divulgar a outra, usar uma como central e etc? Isso é importante. Profissionalizar, a gente poderia entender o profissionalizar como não só contar com profissionais capacitados, mas também fazer essa comunicação de uma forma constante, o ano inteiro, durante os 4 anos de mandato, e não só na época da campanha? Deve ser proporcional aí o que eu falei do bolo de verba destinada a esses canais, a fatia do bolo de interesse. Porque as instituições, as personalidades, elas estão começando a entender que nesses espaços você controla a quantidade de conteúdo que você coloca. Numa revista você tem a limitação de página, num jornal a mesma coisa, no rádio ou na TV você tem a limitação de tempo e isso tudo custa muito caro. Na internet, nas plataformas digitais, você não tem essa limitação. Você pode colocar 10 vídeos de 5 minutos falando sobre a sua plataforma de governo, as suas propostas, que você, por mais que você tenha 1 minuto só na rede de TV ali, você consegue falar mais no online. Só que ainda não está, acho que não caiu a ficha. E que esse espaço é um espaço que pode ser consultado repetidas vezes, pode ser compartilhado, pode ser um espaço de discussão, mas ainda usa-se muito pouco. Eu acredito que o motivo desse pouco uso seja o medo do que se desenrola da conversa, do que pode se desenrolar, porque a gente sabe que tem muita sujeira, a gente sabe que ninguém é santo, então os candidatos, os políticos, eles têm um pouco de receio de dialogar, porque eles não conseguem controlar o desenrolar da conversa. E isso é complicado, mas é a nova realidade. Não tem jeito de você escapar daquilo ali. As redes sociais, elas tendem a ser, então, protagonistas nas campanhas eleitorais deste ano? Olha, cada vez mais. É arriscado dizer um exercício de futurologia e a mãe de Ná já morreu, mas tem a possibilidade de ocupar espaços cada vez maiores à medida em que as pessoas vão utilizando mais as redes, etc. Eu acho que os candidatos que utilizarem essas ferramentas corretamente tendem a obter bons resultados, ou melhores resultados, porque aproxima das pessoas, né? Justamente, nesse ponto que ele fala é muito interessante, porque a partir do momento que o candidato souber extrair realmente o que a ferramenta tem a oferecer, além do que ele vê, ele entender que ali ele tem um público que ele pode segmentar a fala dele, que ele pode direcionar o que ele quer falar, que ele pode influenciar de alguma forma o sentimento do que ele vai emitir ali para aquelas pessoas. Ele pode potencializar tanto a imagem dele quanto a campanha ou o plano de governo que ele vai colocar ali. Então, realmente, quem souber fazer isso de uma forma bem feita, vai se destacar, com certeza, vai estar em evidência. A gente já começa a ver isso pelo posicionamento de algumas pessoas que já estão se pronunciando, estou presente agora nesse canal, naquele, porque é um canal de diálogo mesmo, o tempo todo, e as pessoas precisam lembrar disso, né?
como o Caio disse, é importante que o diálogo permaneça. Porque se o usuário conversa e ele não é respondido, ali ele pode tomar a decisão dele do que ele vai fazer. Se ele volta, se ele não volta, se ele começa a ajudar ou se ele começa a não ajudar. As pessoas precisam lembrar que ali ela pode formar militância. Ali pessoas vão falar, não, agora eu sou o advogado de você e te defendo independente do que aconteça. Como também pode formar pessoas ali totalmente destrutivas mesmo. Não concordo com você e agora, a partir de agora vou fazer das minhas redes sociais um lugar onde é que eu vou criticar o tempo todo o que estiver acontecendo. Só que tem que entender que não tem como você entrar e não ser falado só positivamente ou só negativamente. Tem que estar aberto para os dois lados e aí que entra a questão mesmo de saber se posicionar para argumentar o que é negativo ou potencializar o que é positivo. E isso é um trabalho que precisa ser feito diariamente. Não tem como você entrar poucos meses antes do processo de campanha e fazer com que isso aconteça. Isso precisa ter uma manutenção, precisa estar sendo absorvido há muito tempo, ter plataformas para que você capte mesmo o que está sendo falado muito antes, para quando você se posicionar, você já posicionar do tipo, eu já sei o que você quer realmente, porque você já fez um trabalho anterior a isso. Então é mesmo um estudo, não é simplesmente um brinquedo aquilo ali, né? Aquilo ali, se você bem utilizar, você pode transformar muita coisa, tomar grandes decisões ali. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Para a gente encerrar, Caio, eu gostaria que você dissesse, então, o que a gente pode esperar das redes sociais para os próximos anos? Olha, a gente pode esperar um uso cada vez maior. A gente pode esperar que novidades podem causar turbulências, uma ferramenta como o Orkut ou o Facebook pode deixar de ser utilizado, muita coisa pode acontecer e principalmente essas ferramentas, essas plataformas fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. Isso eu acho que é certeza. Agora, o prazo de validade existe então para as redes sociais? Não existe. Pode ficar, é muito difícil que uma plataforma com mais de 1 bilhão de usuários como o Facebook deixe de ser utilizada por, sei lá, 80%, mas não é impossível, né? Eu agradeço muito, então, a participação do Caio, do Jean e do João Marcelo e muito obrigada também a você que nos acompanha de casa. No site da Assembleia você encontra informações sobre o Sala de Imprensa e sobre toda a programação. Até a próxima semana!